Fala família Liga, Igor falando, Bitcoin esboçando, fazer um movimento negativo, a gente vem de 2 semanas aí meio paradas e a gente vai mapear então esse fundo do Bitcoin, vamos dar uma atualizada aqui, e onde pode ser esse possível fundo, os 3 padrões que a gente usa no gráfico semanal para achar esse fundo e também um pouco de análise on-chain. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem lives e também vídeos exclusivos para os membros todas as semanas. Dá uma olhada, link na descrição. Mas vamos começar aqui pelo gráfico semanal. A gente tem mapeado os últimos movimentos do Bitcoin desde que ele começou a engatar aí 9 semanas consecutivas aí de queda. A gente tem mapeado esse movimento, na verdade, desde que o Bitcoin ele perdeu aqui essas duas médias móveis que a gente usa aqui para rastrear a tendência maior aí do Bitcoin. Quando o Bitcoin está acima dela, ela serve muito bem como suporte para a gente, grandes movimentos, como a gente pôde notar aqui em setembro do ano passado. No momento que o Bitcoin rompeu elas, encontrou essas médias como suporte, ele continuou então depois e fez um novo topo histórico. E agora o que a gente fez desde a última semana de março é que a gente teve aqui um rompimento que não teve aí essa continuidade dos preços para depois vir testar essas médias como suporte. A gente fez esse rompimento e depois nós, na semana seguinte, já voltamos abaixo. Isso é um sinal bem negativo, porque mostra que foi um falso rompimento aqui. E nós estamos mapeando então todo esse movimento negativo do Bitcoin, que historicamente tem sido bem semelhante dos últimos ciclos. O Bitcoin, ele até agora está fazendo um movimento praticamente idêntico para achar seu fundo que ele fez tanto no fundo macro depois do ciclo de 2013, como no fundo macro depois do ciclo de 2017. Se a gente pegar aqui alguns parâmetros, para a gente tentar mais uma vez ver até onde a gente pode chegar, vou atualizar aqui vocês. Vocês sabem aqui que no gráfico semanal, eu então faço essa leitura de fundo de 3 formas diferentes. A primeira aqui é em relação a essa média móvel, então, de 100 e 200. Se você olhar aqui no passado, botar aqui um gráfico com um histórico maior e mais limpo aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui essas duas médias móveis. E vocês notam aqui mais claramente, se a gente olhar aqui no passado, vocês notam muito claramente que o Bitcoin, sempre que ele rompe essa média móvel azul, ele encontra essa média móvel verde. E a média móvel azul, então, é a média das últimas 100 semanas, e a média móvel verde é a média móvel das últimas 200 semanas, todas elas sem ser exponencial, média móvel simples. Então vocês notam aqui que não é um padrão muito difícil de enxergar quando você dá esse zoom out. Você nota claramente aqui, o Bitcoin ele perde a média móvel azul, ele busca a média móvel verde. Ele perde a média móvel de 100, ele busca de 200. Aqui no Corolla Dump, perdeu a de 100, buscou a de 200. E aqui, mais uma vez, transpondo agora para onde a gente está, vocês notam, perdemos a média móvel de 100 há um mês, há 4 semanas. E agora a gente está caminhando pouco a pouco para a média móvel de 200. Não necessariamente isso precisa ser rápido, mas a verdade é que nós estamos pouco a pouco fazendo esse movimento. Hoje essa média móvel está em $22 mil, mas lembrando que ela ganha um pouco de valor a cada semana. A outra maneira também que a gente tem aqui de ver é quando a gente tem o cruzamento da média móvel de 100, essa média móvel azul, junto aqui com o Bull Market Support Bands, que são essas duas médias móveis que eu utilizo. O indicador pago aqui do youtuber Benjamin Cohen, para quem sempre perguntei nos comentários, essas médias móveis aqui, se quiser então dá uma olhada lá no canal dele depois. Então outro padrão aqui que acertou, esse padrão aqui cravou os últimos fundos, ele foi o cruzamento dessas médias. Então você nota aqui, sempre que a gente teve o cruzamento aqui e também aqui embaixo, isso aqui foram os fundos do Bitcoin. Então já mostrei, fiz um vídeo só falando, né, de cada padrão. Hoje é só para dar uma atualizada aqui para vocês. Então vocês notam que a gente está próximo desse cruzamento, mas ele ainda não aconteceu. Então se a gente puxar aqui, digamos que essa média móvel ela vai subindo aqui e essa outra vai descendo aqui, a gente pode ter esse cruzamento daqui a umas 3 semanas, daqui a umas 4 semanas, a gente pode ter esse cruzamento e se o passado se repetir, ela vai cravar aqui ou dar muito próximo então o fundo do Bitcoin, pelo menos sempre foi assim no passado. E a terceira forma então de leitura que a gente
tem aí para achar esse fundo é com o Fair Value. Então vou botar aqui pra gente. Botei aqui o Fair Value pra gente analisar e vocês notam que sempre no passado, vou dar um zoom out aqui, sempre a gente tem uma visão melhor. Sempre no passado, quando o Bitcoin ele rompe para baixo o Fair Value, no momento que essas duas médias móveis também rompem para baixo o Fair Value, a gente acha o fundo do Bitcoin. Sempre que o Bitcoin ele fez esse rompimento aqui de Fair Value, não demorou muito, demorou aqui umas 4 semanas para a gente achar esse fundo, então isso também aconteceu nos últimos 2 fundos macros. Vocês notam aqui muito claramente, os preços vêm para baixo, umas 3, 4 semanas depois, as médias móveis passam abaixo do Fair Value e isso faz a gente achar o fundo macro. Como é que a gente está agora? O Bitcoin, ele fez esse rompimento, eu mostrei para vocês na semana passada, pelo menos essa tentativa aqui, esse esboço de rompimento, e agora, essa semana a gente está confirmando, vamos fazer pelo menos até agora a segunda semana consecutiva de preço abaixo do Fair Value, e isso historicamente indica que os preços tendem então a continuar caindo, e quando essas médias móveis cruzarem aqui o Fair Value, a gente pode estar próximo de um fundo do Bitcoin. Esses são os 3 padrões de fundo, então, que a gente tem para identificar. E lembrando sempre que esses padrões não interferem na estratégia de Dollar Cost Average por intensidade. Nunca se esqueçam disso. Algumas pessoas confundem, mas nunca se esqueça que a estratégia, ela é soberana. Ela que guia a sua tomada de decisão. E pausa rápido. Se você tem interesse em negociar criptoativo aqui no canal, a gente indica crypto.com. Link na descrição com desconto nas corretagens. E para o mercado futuro a gente indica Bybit, sempre com muitos bônus pelo nosso link. Só de abrir conta, você cumpre lá os pré-requisitos de depósito, dá uma olhada, o link na descrição do vídeo para ganhar muitos bônus. Mais mercado futuro só para traders experientes, tem que saber o que está fazendo, principalmente num momento de mercado como esse. Então somente se você já tem uma experiência no mercado, link na descrição do vídeo para Bybit também. Vou fechar aqui mostrando um indicador on-chain, que é o do comportamento de realização de lucro ou realização de prejuízo do mercado. Vocês notam aqui que desde abril a gente está realizando mais prejuízo no mercado todos os dias. Então, sempre que essas linhas estão vermelhas, é realização de prejuízo, linhas verdes, realização de lucro. Desde aqui, então, de abril, a gente vê muito claramente muita realização de prejuízo no mercado. E isso é positivo, porque se a gente pegar aqui agora, der um reset no zoom, entrar, como é que foi o último fundo do Bitcoin, esse fundo macro aqui, no final de 2018, 2019? Vocês notam que os fundos, eles sempre são mesmo com muita realização de prejuízo. Então o mercado ele fica realizando prejuízo por muito tempo, até então que a gente tem aqui uma virada de chave e aí o mercado ele consegue se manter no lucro constantemente. Então isso acarreta que isso dá essa virada aqui no mercado, como vocês podem ver, os preços vão mostrando força, os lucros vão sendo realizados e isso mostra então a força de um mercado quando faz essa corrida aqui em 2019, por exemplo, a gente saiu aqui de $3.000 e alcançou $14.000. Então foi uma corrida significativa. Você vê que no fundo o Bitcoin ele fica realizando aqui por muito tempo prejuízo, mas em um determinado momento a gente tem essa virada de chave, os preços começam a esboçar, a mostrar força, o mercado começa a realizar lucro e os preços começam a corresponder, começam a dar esse suporte. Então mesmo com uma realização de lucro, os preços mostrando força, você tem essa continuidade de movimento. Esse é um erro que eu vejo muito comum no on-chain, porque a verdade é que quando você está numa corrida de alta, você começa a ver sinais bearish, porque os grupos eles começam a realizar todos os bitcoins que foram acumulados no bear market durante as corridas de alta, as grandes corridas de alta. Inclusive o funding rate também, sempre nas alturas quando a gente está em bull run, porque as pessoas ficam ali, né, muito motivadas, muito eufóricas, abrindo posição no mercado futuro, mas isso não impede que a gente tenha a continuidade da corrida enquanto os preços mostram força. E o período que a gente está vivendo é o contrário. Quando a gente está com um mercado fraco, um mercado procurando fundo, a gente começa a ver aqui sinais positivos. A gente começa, por exemplo, se eu abrir aqui para vocês e ver em relação aos bitcoins que não são movimentados por pelo menos um ano, a gente vê que a gente está na alta histórica. Só que isso aqui não significa só porque está forte, como nunca esteve tão forte, nunca esteve tão forte, nunca esteve tão alto. A gente tem aí o supply, a gente tem aí a oferta na mão dos holders também. Nunca teve tanta quantidade significativa de Bitcoin, essa oferta de Bitcoin na mão desse grupo. Só que isso vai dando uma sustentação em períodos de fundo. Então é sempre o inverso. Numa corrida de alta você começa a ver
sinais negativos e o mercado ele consegue mostrar força para continuar subindo. E o contrário, que é o que a gente está vivendo agora, o mercado começa a mostrar sinais positivos no on-chain, isso mostra uma clara acumulação pelos grupos significativos, mas não significa também que o preço vai começar a subir amanhã. É sempre um jogo de paciência. O Bitcoin, na verdade, sempre mostrou que é um jogo de paciência. É que muitas pessoas entram no mercado, entraram ano passado, entraram há 2 anos atrás, e aí acham que o Bitcoin é sempre assim, sempre euforia, que o mercado está sempre lançando alguma coisa, que as altcoins sempre bombam. Mas a grande verdade é que o Bitcoin, o natural dele é períodos como a gente está vivendo, são períodos de lateralidade. Se a gente abrir o gráfico aqui, você vê, são grandes períodos aqui de lateralidade, como a gente pode ver aqui, principalmente aqui no ciclo antes de 2017, foi totalmente assim, período muito lateral aqui, mais de 2 anos aqui dessa lateralidade, aqui o mercado meio chato. Então o Bitcoin ele é assim, é que as pessoas entram, mais uma vez, a maioria das pessoas entram em períodos eufóricos e acha que vai ser sempre assim, mas não é. E isso é positivo, porque o Bitcoin, que é um ativo de valor, ele te dá muito tempo ali, meio boring, meio chato, meio com sono ali, e são justamente nesses períodos os melhores períodos de acumulação, tranquilo, vai acumulando em dollar cost average com intensidade, que o passado já mostrou que se você realmente enxerga valor no Bitcoin, você vai ser recompensado no futuro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho e também dá uma olhada no nosso clube de membros, link na descrição do vídeo. A gente tem live e vídeos exclusivos para os membros todas as semanas. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu, não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.